começando mais um programa ASP-UF em Ação, graças a uma parceria que a ASP-UF mantém com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O nosso programa de hoje vai versar sobre o Núcleo de Estudo em Biomassa e Gerenciamento de Água da Universidade Federal Fluminense, o NAB. Para conversar sobre este assunto, sobre o NAB, temos o prazer de ter aqui conosco o seu diretor, Raimundo Nonato Damasceno. Ele é engenheiro químico, é doutor em Química pela PUC do Rio de Janeiro e tem pós-graduação em Oceanografia Química pela Universidade de Miami. Professor Raimundo, nós temos o grande prazer de recebê-lo e hoje vamos informar os nossos telespectadores o NAB. Para mim também é um prazer estar aqui, professor Poole, nessa casa aqui da ASP, que é uma extensão da UF. Eu sinto à vontade, eu estou aqui há muitos anos e cada vez mais eu gosto da ASP. Então, primeiramente, gostaria de saber um pouco mais da sua formação. A minha formação, eu sou engenheiro químico e químico industrial, tenho mestrado e doutorado em Química e um pós-doutorado na Universidade de Miami na área de Oceanografia Química. Basicamente, essa é a minha formação. E a partir daí o resto é pesquisador e professor. Tem sido tudo ao longo da vida, uma vida acadêmica. Muito bem. E o que é o NAB? Núcleo, a sigla NAB. Explique-nos um pouco. Agradeço a oportunidade de explicar o que é NAB. Primeiro, esse A de NAB, para se associar, é água. E B é de biomassa. Então, o NAB, com esse nome de Núcleo de Estudos em Gerenciamento de Água e Biomassa, ele pode ser resumido assim: um núcleo ou um centro de estudos nessas grandes temáticas da atualidade, que são água e biomassa. A gente sabe que o nosso planeta Terra é formado em 3/4 por água. E biomassa é o recurso natural renovável que pode ser usado, por exemplo, para fazer energia, para alimentar e tudo. Então, eu diria que os passos subsequentes à economia do petróleo e dos combustíveis fósseis será o uso da biomassa. O termo bio, em grego, vida. Vida. E biocombustível, porque a gente diz que petróleo não é biomassa. Petróleo é o quê? É biocombustível? Não, petróleo é o contrário do biocombustível. Quer dizer, eles fazem a mesma função, mas o biocombustível, ele vem de uma biomassa. É uma biomassa que é transformado num combustível. Então, por exemplo, no caso do biodiesel, o biodiesel usa, qual é a biomassa que se usa? Se pode usar qualquer óleo vegetal. Óleo de soja, óleo de granola, óleo de amendoim, gergelim, qualquer óleo. Faz-se uma reação usando-se álcool. O álcool pode ser o metanol ou o etanol, no Brasil o etanol, na Europa o metanol. Essa reação é chamada reação de transesterificação e o produto dá o biodiesel. Esse biodiesel tem umas propriedades físico-químicas, químicas também, muito parecidas com o do diesel, por isso é que ele é chamado biodiesel. Mas tem outros biocombustíveis, com o qual nós trabalhamos, depois podemos responder com isso, que não fazem essa mesma reação química. Mas nós trabalhamos, por exemplo, com, eu acho até mais avançado do que o biodiesel, aqui na UF, em parceria com a Alemanha, nós convertemos não um óleo comestível, que é óleo de soja, que eu acho aí que se tem uma discussão ética, porque se transforma um comestível, alimento, num combustível, que é o biocombustível. Nós transformamos o óleo, ou transforma-se o óleo, que se come, óleo de soja, num biocombustível para queimar. O que é mais importante, a alimentação ou andar de carro? Então essa é uma discussão ética.
Já o nosso processo de fazer biocombustível, ele não usa o óleo, ele usa matérias sem valor comercial, tipo bagaço de cana, bagaço de coco, e se produz o carvão também. Então nós produzimos o biocarvão e o bioóleo. E esse bioóleo é feito de coisas sem valor comercial, tipo borra de petróleo, tipo lodos de estação de tratamento de esgoto. Que coisa mais interessante. O lodo é a coisa, o bolo fecal coletivo. Nós transformamos isso, tivemos tese, dissertações, em óleo, 28%, nesse bióleo, e em carvão. Fala-se muito de que a biomassa seria origem de energia e de luz. Biomassa ao lado da energia solar. Tem alguma verdade nisso? Tem. É isso que eu estou falando aqui. É a capacidade da biomassa ser usada como fonte de energia. Por exemplo, nas indústrias de cana-de-açúcar, eles queimam aquele bagaço e gera tanta energia quanto, tanto de energia quanto está usando com energia eólica. Então nós temos hoje 3 opções de que se chama energias sustentáveis. Uma biomassa sem valor comercial, inclusive usando essa nossa técnica de pirólise dos biocombustíveis. A segunda é a energia eólica, que também é do vento, que é do sol, porque se não houvesse sol, não teria vento. E aí a gente pode dizer o seguinte, tudo na Terra tem um sol, quase tudo, porque a não ser que venha do interior da Terra. Então nós temos 3 fontes de renováveis, essa da biomassa, essa solar e a do vento, que é chamada eólica. Com grande possibilidade de, em 10 anos, se fazer uma revolução e todo esse sistema que tem de energia distribuída ser substituído por energia que cada um gera ou que cada um consegue fazer na sua casa. Esse é possivelmente o que vai acontecer em 20 anos, mais ou menos. Então, os objetivos fundamentais do NAB são estudos e pesquisas nessa perspectiva. O símbolo do NAB é uma espiral. Por que ele é uma espiral? Porque a espiral imita uma roda, então ele é dinâmico. E segundo, ela é aberta, está crescendo. Então o NAB é uma instituição aberta, apta a receber o conhecimento novo, em busca da excelência. E qual é a importância para Niterói, para o Brasil, para o mundo, dessa pesquisa de biomassa e água? Sempre minha preocupação na Universidade Federal Fluminense foi fazer uma pesquisa socialmente útil, e não para mim mesmo. A ideia de trabalhar com água é porque água é tudo, a nossa vida é água. Nós somos constituídos de 75% de água. A água que a gente bebe vem lá grande parte, 90%, vem lá do Rio Paraíba do Sul. Então, se a gente multiplica que nosso corpo é água, que nós somos, que 90% da água vem lá do Paraíba do Sul, e que nós pesamos 60 quilos, então, ou 70, então imagina que 40% do nosso corpo é água do Paraíba do Sul. E diz assim, o que tem a ver a água do Paraíba do Sul com... Nós somos um repositório de água do Paraíba do Sul. E me preocupa isso aí. Como preservar a qualidade daquilo que constitui a vida, o corpo da gente. A água é importantíssima. Então o NAB tem como um dos fulcros do NAB estudar a água, estudar a Baía de Guanabara. Nós fizemos lá no NAB já vários encontros com as colônias de pescadores de Niterói. Os pescadores nos procuram para ajudar o que pode fazer para proteger a sua ação. E a gente tem ficado ao lado deles. Veja bem, a Baía de Guanabara. Qual é o problema da Baía de Guanabara? É o que se chama o multiuso. A Baía de Guanabara ela é usada primeiro como rota de navio, como um porto. Ela é usada, agora a Petrobras traz as plataformas para ser consertadas ali. Ela nas Olimpíadas, ela foi usada como um local de competição. Quer dizer, ela é lazer, ela é útil
ela é produtiva ainda e ela é conflituosa, porque tem interesses diversos. Então, o que tem que se fazer? Gerenciar esses interesses. E onde é que vão buscar conhecimentos sólidos para fazer esse gerenciamento? A Petrobras busca de um lado, o outro, a universidade. E o NAB se propõe a ser isso aí. Ser um sentinela avançado, ele é o último prédio antes da Baía de Guanabara, se você vai ali na Avenida Litorânea. Então o NAB se propõe a ser esse guardião, essa sentinela. Não vou dizer que seja neutro, mas que seja pluralista, ouvindo as opiniões e dando sua contribuição para que sejam feitas tomadas de decisões corretas. Então, o NAB está contribuindo tanto para a região como para a nação brasileira, no sentido da pesquisa e no sentido social também, de desenvolvimento de conhecimentos para, diríamos assim, melhorar a vida do cidadão. Exatamente, foi isso que eu tentei dizer e isso é que está ocorrendo e vai ocorrer cada vez mais. Essa interação e essa busca da melhoria da qualidade de vida de todos nós. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, em que entrevistamos o professor Raimundo Nonato Damasceno sobre o NAB da Universidade Federal Fluminense. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos para continuar nesse conhecimento da atuação do NAB da universidade. Obrigado. Sequência ao nosso programa sobre o NAB, com a presença do seu diretor, professor Raimundo Damasceno, que é professor da Universidade de Química. Neste sentido, nós temos produzido alguns programas que caracterizam pesquisas de caráter mais científico-social. A minha pergunta seria, então, em que sentido o NAB é também um centro voltado para a mudança do conhecimento, da ciência, da sociedade? O NAB sempre teve essa preocupação de integrar as suas pesquisas com o interesse social. O que a gente chama na universidade de integração entre ensino, pesquisa e extensão. O NAB não tem assim ensino tipo graduação, pós-graduação, estrito sensu. Mas o NAB tem o que é pesquisa, inovação, integrar as atividades de interesse social. Eu mencionaria algumas, por exemplo, na área de águas. Um dos focos do NAB é o estudo de bacias hidrográficas, está nos seus objetivos lá do regimento. Preocupação com as fontes renováveis de energia. A preocupação com o gerenciamento da água, dos poços, da produção de petróleo. Tudo isso são problemas sociais que afetam a sociedade, que afetam o meio ambiente e que, por consequência, são atividades extensionistas, derivadas de pesquisas de primeiro mundo, né, de alto nível. Então, os eixos de produção científico são voltados para esses dois focos, biomassa, água, especialmente água. Exatamente, especialmente sem esquecer as atividades meio, por exemplo, o NAB tem como suas
das suas finalidades, preocupação com as tecnologias educacionais. Então, fazendo pesquisa de ponta, preocupação social intensa e usando tecnologias de transmissão, de integração, de apropriação do conhecimento para a sociedade, por meios de ferramentas educacionais modernas, nós podemos dizer que esse cadinho faz com que o NAB atinja plenamente os seus objetivos. O NAB é uma instituição voltada para a busca da excelência. Esse tem sido. Não, ninguém vai ser excelente porque só Deus é excelente. Mas a busca de ser o melhor, de ser o ótimo, essa sim, a busca da excelência tem que ser uma prerrogativa, uma premissa de toda instituição acadêmica. Como é que o NAB se posiciona quando vai pesquisar água e nós percebemos que os rios que abastecem essa região do Rio de Janeiro são profundamente poluídos? Essa pergunta é uma pergunta muito séria, muito pertinente e que merece uma resposta que talvez fosse um pouco longa, mas eu diria resumidamente, tudo que abastece o Rio de Janeiro, infelizmente, está poluído. Não quer dizer que a água que não chega esteja poluída, mas quer dizer que ela tem que ser submetida a um tratamento muito sério, um tratamento químico, para evitar, para matar, para os vetores as bactérias que nos afetam o organismo e também os químicos, retirar as substâncias químicas que podem nos causar doença e até a morte. O Paraíba do Sul é o rio talvez mais importante do que a Baía de Guanabara para o carioca, para quem mora nessa região aqui, porque ele está no nosso corpo. A preocupação do NAB com relação ao Paraíba do Sul é estudar a qualidade desse rio, como é que essa água está chegando aqui, como é que está a água que nós bebemos, será que o sistema de tratamento da SEDAI é suficiente? O NAB tem todo um arsenal de instrumentação química capaz de fazer esse diagnóstico. Então o NAB, ao dispor de uma central analítica, coloca essa central analítica à disposição da sociedade, à disposição do governo, à disposição de quem queira ver se está sendo realmente protegido pelos poderes públicos ao ingerir essa água. A outra coisa que eu acho muito importante e que o NAB está envolvido é, por exemplo, organizando eventos com os pescadores, com as colônias de pescadores daqui do estado do Rio de Janeiro, que dependem do mar, que o mar esteja limpo e que as baías estejam limpas e que as lagunas, como a de Araruama, estejam limpas. Porque o peixe, ele filtra a água. Se a água estiver poluída, ele vai filtrar e vai passar nas guelras dele, vai ser retido poluentes, metais pesados. E quando se come o peixe, está comendo isso aí. Um dos problemas maiores que tem de metais é o mercúrio. E onde é que tem mercúrio? Hoje você tem mercúrio nos dentes, que infelizmente no Brasil ainda é permitido que se faça restauração de dente com amálgama. Eu mandaria retirar quem tivesse. Recentemente fizemos uns testes aí, e as pessoas que têm amálgama, nós fizemos teste com quem tinha mercúrio no amálgama e com quem não tem. E o equipamento detectou mercúrio no vapor, desse vapor que está na boca, em quem tem amálgama. Quer dizer, essa amálgama não é inerte. E o mercúrio pode provocar doenças degenerativas, pode provocar, atacar o sistema neural todo da pessoa, ou atacar o fígado. Então o NAB está preparado, por exemplo, para analisar mercúrio. Já fizemos trabalho em cooperação com a Faculdade de Odontologia, o NAB trabalha em cooperação com a biologia, com a física, com a engenharia, com a química. Eu diria que o NAB é uma grande plataforma de integração interdisciplinar. Muito bem. E o NAB é restrito aos professores da universidade ou ele é uma entidade aberta? O NAB é uma entidade aberta. Hoje em dia não se
pode pensar em pesquisa sem se falar em pesquisa colaborativa. Hoje se faz uma pesquisa aqui em Brasília, com essa facilidade da internet, eu posso interagir com a Rússia, com pesquisadores da Inglaterra, pesquisadores da Alemanha. O NAB tem interação com todos esses países. E nós temos lá no nosso grupo professores da Fiocruz, professores da UFRJ. Eles ficam, não vou me vangloriar, mas eles ficam maravilhados com a proposta e com as condições de trabalho do NAB. Muito bem. Nessa perspectiva, o NAB, quando foi concebido e quando foi concebida a sua estrutura física, o NAB, então, teve toda uma concepção arquitetônica para se adequar aos objetivos dele. Toda proposta arquitetônica deveria responder às necessidades daquilo a que se propõe. Então, o prédio do NAB, ele contempla 4 aspectos fundamentais na sua parte de arquitetura. Ele é funcional, ele foi economicamente viável, inclusive na manutenção, é fácil de mantê-lo. Ele é conforto ambiental, no sentido de que ele é um prédio verde, ambientalmente verde, e ele procurou ter um design arquitetônico compatível com a natureza do seu entorno e também com o caminho Niemeyer. Está inserido arquitetonicamente e a sua proposta está inserida também mundialmente, na sua proposta de pesquisa, de trabalho, de estudos. Exatamente. A gente chama, eu diria isso, o NAB procura atingir o universal pelo local e pelo regional, tendo a sua inserção local e regional, mas ao mesmo tempo antenado para que essa inserção se dê no mais alto nível, na busca da excelência, como eu falei. Eu também diria que foi muito buscado no NAB o conforto ambiental. Então lá nós temos muita questão da ventilação cruzada, muita parede branca, para que exatamente aproveite a luz solar, e muito vidro, para que não haja necessidade muito de luz artificial. Então, nesse sentido, a gente diz que o NAB é um prédio ambientalmente correto. Que bom! Estamos conhecendo mais o NAB. De repente, professor, o senhor queira passar mais alguma mensagem para a própria universidade, para a comunidade, em termos do aproveitamento da pesquisa e de todo o conhecimento que é gerado no NAB. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar que o NAB é uma plataforma integradora das disciplinas, dos departamentos, das unidades. O NAB é de fronteira aberta, embora buscando atingir os seus objetivos. Ele é até de fronteiras abertas para as outras instituições que não são da UF, até que não seja do território brasileiro. Então, o que eu vejo é essa possibilidade do NAB integrar pessoas, pesquisadores de outros países, com pessoas que venham aqui, as mais humildes e simples, que tiveram a oportunidade de chegar ao NAB, por exemplo, alunos do 2º grau, que façam os estágios lá nos nossos laboratórios, trabalhando com professores, por exemplo, da Alemanha. Esse é o nosso sonho. O NAB atingiu o universal pelo local e pelo regional. Muito e eu bem. acho que vamos chegar a esse ponto. Nós queremos agradecer muito ao professor Raimundo Nonato Damasceno de ter estado conosco e de ter tido a satisfação de apresentar para a comunidade científica e para a comunidade externa uma das instituições de vanguarda que a Universidade Federal Fluminense mantém. Veja na telinha o site e os telefones da ASPIUF. Muito obrigado.